Olá, pessoas queridas, eu sou Antônio Luiz da Silva, sou psicólogo de formação, atuo no segmento e na política da pessoa com deficiência no estado da Paraíba. Hoje eu recebi uma daquelas inúmeras propostas de planos privados de saúde. Não foi a primeira vez. Propostas de planos de saúde têm em nosso meio se tornado como propostas de planos telefônicos. O comerciante, ou melhor, mais respeitosamente, o telemarketing, perguntava se eu tinha interesse em comprar um pacote com vantagem X ou Y. Se eu quisesse o pacote X, eu pagaria tanto. Se eu quisesse o pacote Y, eu pagaria outro tanto. Sempre me sinto ofendido com esse tipo de proposta. Ela sempre é feita como se a gente não tivesse inteligência ou como se a gente não fosse capaz de perceber as armadilhas. Ou talvez não tenhamos mesmo. Tanto é verdadeiro que os planos de saúde sempre prosperam e lucram. Eu tenho nesses momentos vontade de gritar: não tenho interesse em dar dinheiro à indústria da saúde. Pena que não posso dizer isso sendo grosseiro com quem tem interesses completamente diferentes dos meus. Complementando a minha apresentação no início desse vídeo, vocês sabem, eu sou trabalhador da saúde pública no estado da Paraíba e tenho muito, mas muito interesse mesmo em fortalecer o SUS. Eu sei que temos sim, minha gente, pensamentos e comportamentos voltados para os ideais da burguesia e nutrimos um certo horror à coisa pública. Sempre achamos que o público não presta e que não pode nunca vir a prestar. E o pior é quando trabalhamos nós próprios no SUS e não o defendemos. Imagine o significado horrível da ação de um médico que trabalha no SUS, ganha seu bom dinheiro e ainda o desqualifica. Imagine um psicólogo que defende o Estado mínimo, que é sempre a favor da iniciativa privada, mas fica enfesado no SUS até se aposentar. Nós sabemos que muitos profissionais não largam os postinhos, os plantões públicos, mesmo fazendo serviços apressadamente e desprezíveis no SUS, não vendo a hora de saírem correndo para seus atendimentos privados. Do mesmo modo que a gente séria, e eu espero que seja a maioria, sei que há sim fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas do SUS que usam 2 pesos e 2 medidas. Pessoalmente, eu tenho horror a clínicas e hospitais privados que abrem brechas para ganhar dinheiro do SUS, dando atendimento diferenciados a uns e a outros. Confesso que estou enfastiado dessa prática, porque ela não é apenas amoral, ela é charlatã. Eu duvido que a clínica particular seja melhor do que a clínica pública. A clínica é a clínica e ponto final, seja ela feita onde for. É bem verdade que uma e outra podem até se encontrar em situação de melhor equipagem. E aqui quero lembrar, sem dúvida alguma, que a prática da clínica particular nunca vai ter mais acúmulo de casos do que a clínica pública. Só para ter um exemplo, uma psicóloga amiga que atende como avaliadora no serviço público, certa vez revelou que tinha atendido 300 casos com suspeitas de autismo num espaço relativamente curto de 1 ano. Isso não quer dizer que todos aqueles atendimentos tenham se confirmado para transtorno do espectro autista, mas foram 300 oportunidades de olhar para o mesmo tema em diversas ocasiões, de diversas formas e ir acumulando experiência. Eu duvido que uma psicóloga, uma fonoaudióloga ou uma neurologista da atividade particular tenham mais de 20 ou 30 casos de transtorno do espectro autista em anos. Mas quem aparece? Bom, na minha prática pública, tenho inclusive corrigido diagnósticos de bambambãs da clínica privada. É incrível como tenho precisado dizer a muitos pais e mães que não estou atendendo-os de graça, que sou pago para lhes atender, que recebo dinheiro dos impostos públicos. A essa altura da minha fala, devo informar que tenho horror
a ser visto como um trabalhador menor por atender exclusivamente no serviço público. Fico enfadado ao ter de responder 1000 vezes que não tenho atendimento particular, como se o que eu estou fazendo na política pública não prestasse. É preciso que a gente se questione também. Por que o resultado só serve se for particular? Por que só tem efeito se o remédio for comprado ou se o exame for pago? Quem botou isso na nossa cabeça? Que interesse tinha? Por que não lutamos, nós todos, pela melhoria do serviço público? Acredito seriamente que esses conceitos ruins em relação à prática pública precisam mudar. Agora mesmo, nessa pandemia, ai de nós, ai dos mais pobres, se não fosse o serviço público, se não fosse o SUS atendendo-os.